12. Essa é a ZYC 301, 95,3, Rádio Nordeste FM, é madeirada de alegria. Tem uma vinheta para falando de trânsito? Tem. Falando de trânsito com Bruno Sobral. Agora toda quinta-feira, às 7 horas da manhã, no programa Cidade em Pauta da Nordeste FM. Tire as suas dúvidas e conheça os seus direitos. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, @ADV Bruno Sobral. Oferecimento FSA Multas. Fone 75 973 33 34. Olha, são 7 horas agora, mais 13 minutos. Cidade em Pauta, Nordeste FM, liderança de Jorge Bianchi. E a partir de agora, você interagindo no quadro Falando de Trânsito com o advogado Bruno Sobral. E o tema de hoje é um tema muito interessante, todo mundo precisa saber. Pontuação e suspensão da CNH. O que é que você precisa saber? É só conversando com a gente, ouvindo aqui o Cidade em Pauta com a Nordeste FM e o advogado Bruno Sobral. Bom dia, advogado, amigo Bruno Sobral. Bom dia, ilustre Walter. Bom dia, Lucival, Vitória e demais integrantes aqui desse programa. Cidade em Pauta, mais uma vez uma enorme satisfação poder estar falando de trânsito. Inicialmente, agradecer a todos que estão nos acompanhando cada vez mais as ondas do rádio, a amplitude da internet nos levando aos rincões desse país. Em especial, um abraço a uma pessoa que muito está a nos acompanhar em feira, que é o Luciano, da Chácara Boa Esperança, e que realmente abraçou a causa, viu, Lucival e Walter? Abraçou de uma forma que, quando inicia aqui, ele faz questão de divulgar nos grupos de WhatsApp, faz questão de realmente sinalizar para que todos os seus possam estar devidamente informados. E hoje vamos falar sobre esse tema bacana, bastante útil, bastante interessante, que vem a ser a pontuação, suspensão na CNH. Pois é, que é um tema importante para todo mundo. É por isso que o Luciano está fazendo também um favor, a prestação de serviço, compartilhando esse bate-papo aqui ao vivo nas redes sociais do Dr. Bruno. Qual é para acompanhar o senhor nas redes sociais aí? Passa esse endereço, esse link aí para a gente, Dr. Bruno. Vamos lá. Para quem nos... está acompanhando agora no rádio, para também acompanhar lá no para quem nos acompanha agora pelas ondas do rádio, que realmente acompanhar e também nos seguir, pelas redes sociais, ADV Bruno Sobral, ADV Bruno Sobral pelo Instagram, e aí estaremos interagindo para e passo. Então tá aí, pontuação e suspensão da CNH. O que a gente tem que saber, precisa saber. Como funciona o sistema de pontuação da CNH, doutor Bruno? Vamos começar a esclarecer aí. Vamos lá. Inicialmente, vamos pegar realmente para fazer um esclarecimento total. Buscar realmente ao máximo esgotar o tema. Olha só, inicialmente, cabe aclarar que a questão dos 20 pontos, o famigerado 20 pontos, não necessariamente deixou de existir. Muito se propalava, muito se dizia acerca disso, mas ele não mais existe o 20 pontos comumente, como era conhecido. De que forma? A partir do advento da Lei 14.071, que entrou em vigor em abril do ano passado, a pontuação necessária vem a ser a pontuação de 40 pontos para que seja instaurado um processo de suspensão de direito de dirigir. Porém, esses 40 pontos não necessariamente a mesma contagem anterior. De que forma a contagem anterior, Bruno? A contagem anterior era aquela contagem em que se somava todas as pontuações, independentemente do tipo das infrações. Então, a infração de natureza leve, que teria uma pontuação de 3 pontos, ela era somada juntamente com a de 7 pontos de natureza gravíssima, totalizando 10 pontos. E aí, se chegasse a 20, tinha um processo de suspensão de direito de dirigir instaurado. Com o advento da lei, mudou.
todo condutor ele vai ter, em regra, 40 pontos, porém, a partir do momento que ele incorrer numa infração de 7 pontos, aí a situação se altera. Por qual razão? Ele não mais precisa alcançar 40 pontos para ter um processo de suspensão de direito de dirigir, mas sim apenas então somente 30 pontos. E se porventura ele incorrer em 2 ou mais infrações de natureza gravíssima, aí ele vai precisar apenas então somente de 20 pontos para ter um processo de suspensão de direito de dirigir. Não deixa de ser uma pegadinha, porque muito se propalou aquela ideia falsa, diga-se de passagem. Olha, era 20 pontos, agora é 40. Ou seja, dobrou, liberou geral, etc e tal. O que com certeza acabou acarretando prejuízo a diversos condutores. A partir do momento que se transmite uma mensagem que você tem um afrouxamento de regra, por óbvio, a tendência é aquele cidadão a quem se destina a regra, de certa forma, se sentir numa zona de conforto, e zona de conforto essa que foi falsamente criada. Então, o regramento atual, para que se tenha um processo de suspensão de direito de dirigir, ele não precisa necessariamente alcançar 40 pontos. Mas onde a gente tem realmente deixar claro justamente a importância do senhor aqui para isso. 40 pontos, mas é o seguinte, tem aquelas condições que se você cometer infrações graves ou gravíssimas, o cidadão já pode, até antes de atingir os 40 pontos, 30 pontos, eu não sei, já ter um processo de cassação da habilitação dele, é isso, doutor Bruno? Isso, no caso, Lucival, seria... E as ressalvas aí que a gente tem que Isso, atento, as né? pegadinhas, as pegadinhas. Infelizmente, é o que eu digo, a regra de trânsito, ela precisaria ser incluída, literalmente, na perspectiva da educação para o trânsito, da conscientização. Que observe, não se fala de regra de trânsito nas escolas. Não se fala de regras de trânsito pelos próprios órgãos de trânsito. Quando vem a mensagem apenas e tão somente da punição. Como esse ponto que você acabou de colocar agora, meu querido. Existem infrações que somente o cometimento delas ocasionam a suspensão do direito de dirigir. São as chamadas infrações diretas ou autossuspensivas. Por exemplo, você exceder a velocidade de uma via. Todo mundo entende que se for pego no radar, vai ter uma multa, comumente falando, para que eu me faça entender. Ok, só que o radar também é um exemplo bem claro dessa situação, que não necessariamente a pontuação é o que suspende. O contexto do radar, se você excede em até 20%, é uma infração de natureza média que vai acarretar 4 pontos na sua CNH, no seu histórico de condutor, por assim dizer. Se o excesso for de 20% até 50%, você vai ter uma infração de natureza grave e 5 pontos em sua CNH. Agora, observe, se for acima de 50%, aí já não há que se falar em pontuação da CNH, mas sim suspensão do direito de dirigir. Aí onde vem a pergunta, ilustre Walter, Lucival Vitória, qual é o cidadão, qual é o condutor que vai ter esse discernimento, que vai ter esse conhecimento, que vai saber discernir? E aí não cabe simplesmente, mas tem que conhecer a regra, mas tem que cumprir, tem que respeitar. Mas o grande X da questão que se sustenta aqui não é isso. É óbvio que é o dever do indivíduo conhecer. Porém, será que por parte do órgão de trânsito também não caberia esse esclarecimento? A conscientização, as campanhas, né? Exatamente, a conscientização, as campanhas. E eu vou ser ainda mais objetivo e claro no que eu estou a sustentar. Quem aqui que estiver agora nos acompanhando pelo Instagram, quem que estiver nos acompanhando pelas ondas do rádio aí, e tiver lembrança de alguma campanha por parte da Superintendência Municipal de Trânsito, que é a responsável, via de regra, por esse tipo de autuação, ou seja, por esse tipo de multa aqui em Feira, quem se recordar de alguma campanha nesse sentido, que se manifeste. Nunca houve, eu desconheço. Então, é uma pegadinha maledicente que prejudica muito o cidadão e que não guardaria a razão de ser. Infelizmente, por que ocorre? Se a penalidade é mais grave,
via de regra, a multa é maior, a arrecadação para o órgão é maior, e por conta disso, de forma implícita e maledicente, o órgão não tem interesse em educar, não tem interesse em evitar, porque, consequentemente, o educar, o evitar, isso significaria uma arrecadação menor. Agora são 7 horas e 22 minutos, falando de trânsito, legislação de trânsito, com o doutor Bruno Sobral. Doutor Bruno, existe a adição de pontuação da CNH e o que é a pontuação da CNH não somada? Pronto, vamos Essa lá. questão da adição da pontuação da CNH. A adição, no caso, seria a somatória, como eu bem coloquei, inclusive muita dúvida que se tem na questão que a somatória seria, como eu posso dizer, cancelada com 12 meses, ou seja, a pontuação zera com 12 meses. Bastante cautela nesse entendimento, bastante cautela mesmo. Por qual razão? Muitos cidadãos entendem que, eu até costumo brincar, Lucival e Walter, que muitos cidadãos seguem a linha que é como se fosse as 7 ondas, né, no final do ano, ou seja, pulou as 7 ondinhas e zerou a pontuação. Não é, não necessariamente quando se muda o ano, se zera a pontuação. E não há que se falar nesse contexto por qual razão. Se o condutor ele não tiver pontuação nenhuma e a primeira infração dele ocorrer em novembro, aquela pontuação ali, ela vai permanecer ativa até novembro do próximo ano. Então são 12 meses. Não é a pontuação de um ano, isso aí é mais uma falha frequente por conta da desinformação que prejudica muitos cidadãos. Então, a adição, ela se dá, ou seja, a somatória, ela se dá no período de 12 meses a contar da primeira não é virar infração. O ano acabou, não. Não. Eu lhe digo com conhecimento de causa. De 0 a 10, eu digo que 6 ou 7, eu estou sendo econômico, viu? 6 ou 7 condutores entendem que zerou o ano, zerou a pontuação. Pois é, Vitória, pois não, Walter. Tem aqui uma pergunta do Carlos Augusto com relação à distribuição de radar no trânsito da cidade de Feira de Santana. O senhor tem conhecimento de algum estudo que é feito pela SMT, doutor? Não. Infelizmente, a própria regra de trânsito, Walter, ela traz a necessidade de um estudo técnico. Porém, o que acontece? O órgão de trânsito, ele fomenta um estudo técnico fictício praticamente. Por que eu digo isso? Vamos lá. Qual seria o parâmetro de você colocar a velocidade de 60 km na NOID, com aquela quantidade de faixas e com aquele fluxo de veículo, principalmente ao final da via, e você colocar também essa mesma velocidade em plena Presidente Dutra, em plena Getúlio Vargas, que um fluxo é bem maior e, consequentemente, o número de faixas também é maior e o risco seria maior. Acontece semelhante na Avenida Maria Quitéria, por exemplo, até 60 quilômetros, na maior parte da via. Exatamente. A João Duval, 50. Exatamente. Senador 40. Por que onde foi encontrado, foi feito esse estudo? Tem algum amparo? De forma bem tranquila, eu digo, estudo algum. Na verdade, pegaram um pedaço de papel, preencheram, assinaram, com certeza, por um engenheiro que não é engenheiro devidamente capacitado, muito menos engenheiro de tráfego, e aí colocaram lá. Por quê? Porque a lei determina que para que a multa de radar ela seja validada, aquele radar precisa ter, quando da sua instalação, um dito estudo técnico. E aí eles fomentam o estudo técnico dessa maneira. E eu trouxe aqui, não foi simplesmente uma crítica aberta e infundada. Eu trouxe uma crítica aqui devidamente paramentada. E aí eu queria que o suposto técnico trouxesse uma explicação plausível para o exemplo que eu dei agora, Walter, como você bem colaborou e Walter também. Ou seja, a discrepância, a disparidade em você ter uma via com um fluxo maior, em você ter uma via com um número de faixas bem menor e você definir a mesma velocidade. Que parâmetro de segurança é esse? Muito bem. Então tá aí, gente. Falando de trânsito, sempre importante, né? Todo dia uma novidade. E caso uma pessoa se sinta prejudicada, sendo multada nesses radares, nessas vias, onde ele acha que, bom, sabendo aqui do senhor que não teve um estudo técnico, ele pode recorrer junto ao advogado ou próprio órgão de fiscalização do município para tirar qualquer multa dessa aí, doutor Bruno?
Sim, sim, conforme eu falei, em que pese o órgão de trânsito sempre buscar já deixar pronta ali, né, a tese, para buscar manter a penalidade, via de regra, a legislação traz alguns requisitos para que se torne possível a validação de um auto de infração, ou seja, de uma multa de trânsito, popularmente dizendo. E, dentre esses requisitos, você pode depurar um por um. E, especificamente sobre essa questão do radar, só para a gente, de certa forma, manter ainda no exemplo, visibilidade seria um parâmetro, o estudo técnico de fato e de direito ter sido realizado, dentre outros, são alguns parâmetros que você consegue buscar a anulação da infração indevida e, consequentemente, buscar evitar a pontuação lançada indevidamente em seu registro de condutor. E quando é que a pontuação da CNH é zerada? Pronto, Há essa possibilidade? vamos lá. Sim, sim, vamos lá. Zerada a partir do pressuposto que realmente deixa de existir e não consta mais no seu histórico, somente depois de 5 anos, porque aí aquela pontuação prescreveu. Bacana. Mas é a contagem. 5 anos ela está lá, doutor, mas não traz, na prática, efeito algum. Vai constar no meu histórico, mas não me prejudica. Mas no que diz respeito a realmente não contar mais, quando é que ela deixa de contar então? Pronto, vamos lá. Hoje, por exemplo, 8 de dezembro de 2022, Walter não tem até então infração nenhuma. Saiu daqui da emissora, de repente, por um descuido, uma desatenção, algo parecido, veio a incorrer numa determinada infração de trânsito. Pronto. A partir desse momento, olha que bacana, vamos pegar do zero o exemplo. A partir desse momento e desta data, 8 de dezembro de 2022, vai abrir-se uma contagem para Walter. Em 8 de dezembro de 2023, vai se apurar o que ocorreu nesses 12 meses. Como eu costumo dizer, grosso modo, é como se pegasse, Walter Lucival, essas infrações cometidas nesse período de 12 meses e colocasse no balaio. Vamos usar um exemplo que eu sempre gosto de utilizar quando estou interagindo em palestras. E aí você, depois de 12 meses, vai ver o que ocorreu nesse período. Se porventura Walter incorreu infrações cujas quais totalizaram 40 pontos ou mais, desde que não tenha nenhuma gravíssima, é o que a gente explicou antes, a gravíssima ela muda. Se não tiver nenhuma gravíssima, alcançou 40 pontos, aí Walter vai ter um processo de suspensão de direito de dirigir. Se não alcançou 40 pontos, Walter, quando chegar dia 9 de dezembro de 2023, a infração de hoje ela deixa de computar. Na linguagem comum seria zerar, mas não seria zerar a pontuação como um todo. Seria desconsiderar essa infração cometida hoje e aí você parte para a próxima e abre novamente a contagem de 12 meses. Falando isso, e como consultar os pontos na CNH? Bacana. Excelente indagação, por qual razão? A utilização hoje dos meios digitais para buscar fugir, escapar da pegadinha dos órgãos de trânsito é uma medida fundamental. Eu sempre costumo incentivar, sempre costumo estimular que as pessoas possam cada vez mais se dedicar a baixar um aplicativo, carteira digital de trânsito, a sempre estar acompanhando o aplicativo do órgão de trânsito quando possível. Por qual razão? Evita isso. Então, um dos meios de se consultar é pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Você praticamente tem quase que em tempo real essas informações, Lucival. E assim você evita, de repente, quando for licenciar o veículo, você cai naquela pegadinha de se deparar com várias multas que você não foi notificado, não tem mais prazo para defesa, não tem mais prazo para indicação de condutor, e aí por desconhecimento você entende que não pode mais contestar. E via de regra, se você não foi notificado, não há que se falar no prazo, porque de fato você não sabia da existência daquela penalidade. Advogado Bruno Sobral, quais as consequências? Nesse momento, muita gente que está ouvindo o Cidade em Pauta pela Nordeste FM, dirigindo aí pela cidade ou nas rodovias, pode estar com sua CNH suspensa. Não é verdade? E quais as consequências de dirigir com a CNH suspensa, mesmo não tendo conhecimento dessa situação?
Vamos lá, Walter. Inclusive, sim, várias pessoas aí acompanhando, Fátima Barbosa, Aguinaldo, Renê, Cristina, trazendo indagações, e agora a Walter trouxe uma dentro do contexto que tinham sustentado. Olha só, não acompanhou pelo aplicativo, não tinha ciência da suspensão do direito de dirigir. Uma vez sendo abordado ou se envolvendo em qualquer acidente de trânsito que ocasione a chamada abordagem direta, né? Que seria abordagem direta, você se envolveu num sinistro, né, de trânsito, que é o termo técnico atualmente, e aí o órgão de fiscalização chega para proceder à lavratura da ocorrência, e quando você entrega o documento, aí você tem ciência que você encontra-se com o direito de dirigir suspenso. E, indiretamente, foi flagrado conduzindo um veículo automotor. Ou realmente numa abordagem direta na fiscalização de trânsito. Então, Walter, a consequência para quem viola a suspensão do direito de dirigir é incorrer na cassação do direito de dirigir. Então, o condutor que estiver suspenso e for flagrado dirigindo, ele vai sofrer a cassação do direito de dirigir, que é a perda definitiva do documento de habilitação. São 7h33, são temas importantíssimos, a gente ainda vai indagar, teríamos outras perguntas, mas já vai deixando para os próximos programas sobre as novas regras de trânsito, né? Quais as novas regras, como a gente, inclusive... Tá aí uma outra... Antes de encerrar, sim. A produtora está... Pois não, Vitória Silva. Vamos lá, Vitória. O nosso ouvinte Jorge, ele manda essa pergunta, ele fala que tem uma multa gravíssima, que ele pode perder o direito de dirigir. Pronto, vamos lá. Gravíssimo. Quantos pontos, doutor? 7 pontos. E aí, Jorge, tem 2 pegadinhas. Vamos lá, eu gosto sempre de aclarar, por isso que é bom a gente conseguir traduzir do extremo conhecimento para a extrema objetividade. Vamos lá. Jorge, em regra, a multa de natureza gravíssima, ela só vai suspender o direito de dirigir do condutor se, porventura, essa infração de natureza gravíssima, ela for alguma daquelas que o Detran e outros órgãos erradamente informam para você se tratar de infração gravíssima, 7 pontos, mas não é 7 pontos. Eu costumo aclarar direto. A infração de recusa, você recebe a notificação como gravíssima, 7 pontos. Não é 7 pontos, é a suspensão direta. É demonstrar manobra perigosa, não é 7 pontos, também é suspensão direta. Excesso de velocidade em mais de 50%. Chega a notificação como sendo gravíssima, 7 pontos. Não é 7 pontos, é suspensão direta. Então, nesse contexto aí, se sua multa, por assim dizer, for uma dessas, infelizmente, pode vir a acarretar, sim, a suspensão de direito de dirigir de forma direta, por conta justamente dessa falta de clareza. Sim. Definitiva ou temporária? A temporária. A temporária. Situação, né? Não, cabe sim. Nesse primeiro momento ele recebe. E aí que vem, Lucival, aí que vem. Quando ele recebe a multa, ele enxerga 7 pontos, está escrito ali 7 pontos. Pode não ser isso aí. Não é isso aí, é suspensão de direito de dirigir. E aí é o que eu digo, com a maledicência dos órgãos. A maledicência dos órgãos. Então, é bom que se aclare, sempre o cidadão que recebeu a multa, pesquise. Vai na internet, pesquisa quais as consequências, não acredita só na notificação. Existe direto essa pegadinha. Você olha, bom, se o órgão está me dizendo que é 7 pontos, eu vi que eu tenho direito a 40, e se for 7, eu passo a ter direito a 30, na contagem que eu expliquei no início aqui do nosso quadro, então tranquilo. Eu, bem ou mal, vou ter cautela para não incorrer mais nenhuma infração, completou 12 meses, tranquilo. Lei de engano, ali já tem uma suspensão. E ele pode ser numa blitz e ser obrigado a já... Exatamente. E aí tem uma blitz, ele foi suspenso e não soube, infelizmente. Depois do processo, ele acaba sendo penalizado. Professor Marialvo Barreto, ex-vereador de Feira de Santana, ouvinte aqui do Cidade em Pauta, do Sistema Nordeste de Comunicação, cumprimentando a todos, dizendo, estou acompanhando o programa e também imaginando o seguinte, nos horários de pico, dia de semana normais, já é um inferno, imagine nessas festas aí, o povo que se prepare para não ser multado. E pior que é mesmo, é um trânsito maluco. Infelizmente, né? As viagens, né, final de ano em rodovias, como bem pontuou aqui Noel Medeiros,
na questão da fiscalização de velocidade, agora no final do ano. É bom aclarar que permanece válida todas as regras de velocidade, salvo viatura que não pode ficar oculta. Então, um abraço a todos. Muito obrigado, meu doutor Bruno. E até a próxima, viu? E vamos Tem conversar mais temas com... para lá, hein? Depois do programa continua aberto o papo com o doutor Bruno Sobral. Quem tiver alguma dúvida para tirar com o doutor Bruno, o que é que faz, doutor Bruno? Vamos lá, pelas redes sociais, ADV Bruno Sobral, eu até conclamo todas as pessoas que estão nos acompanhando pelas ondas do rádio, vai lá no Instagram, ADV Bruno Sobral, clique em seguir, vamos interagir, vamos falar de trânsito, vamos fortalecer o outro lado da história. Apenas e tão somente era o lado estatal falando, e agora a sociedade tem sua vez e tem sua voz. Então, agradecer a todos que já estão nos seguindo, pedir realmente para compartilhar depois, eu deixo lá no meu feed o programa na íntegra, e aí eu agradeço enormemente a Evaldo, a Ana, a minha grande amiga Regiane, a todos que estão nos acompanhando aqui, enviando suas dúvidas. Grande abraço e até a próxima semana. Falando de trânsito, com o doutor Bruno Sobral. 7h37, 7 horas e 37 minutos, vamos para o intervalo, voltamos já já. Show. Falando de trânsito com Bruno Uma outra. Na pandemia, venceram muitas